E como funciona o processo seletivo do Grupo IDOMED? Como funciona o processo seletivo do Grupo Estácio? A prova é online. É uma pergunta que a gente recebeu frequentemente desde o fim da pandemia. Algumas faculdades, elas retomaram as suas provas presenciais, como, por exemplo, a Universidade Brasil, que retomou as suas provas presenciais, né? Não temos edital ainda em vista, mas ela, quando teve um edital recente, ela teve uma prova presencial, mas o Grupo IDOMED, assim como o Grupo Ânima, muito provavelmente vão manter a sua prova online, pela sua logística, tá? A logística para esses grupos é muito mais favorável. Então, o Grupo IDOMED está com 14 campos abertos, vai realizar uma prova com a duração de 2 horas e meia, no mesmo dia para todas as unidades. Então, no mesmo dia, salvo engano, dia 26 de junho, salvo engano, vai realizar a prova, você vai escolher um campus, tá? Você pode escolher um campus, você não pode escolher mais de um campus, você vai escolher um campus e você vai fazer a prova juntamente com os outros candidatos para o seu campus e para outros campos online no mesmo horário, ou seja, você tem opção de escolha de um campus. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Esse primeiro ponto ele é tão importante, por quê? Porque os campos em si, eles variam em valor de mensalidade, eles variam no número de vagas, eles variam, obviamente, na localização geográfica e eles variam também, além de variar no número de vagas, na disponibilidade dos períodos para essas vagas. Então, por exemplo, o campus Juazeiro, que está com 48 vagas, com possibilidade de ingresso do primeiro ao sétimo período. O que significa isso? Você vai lá no edital. O que significa isso, né? Você vai lá na matrícula. Você vai escolher o campus para o qual você vai? Não. Você vai escolher, na verdade, o campus não, gente, perdão. Você vai escolher o período para o qual você vai em Juazeiro? Não. Juazeiro está com 46 vagas, você não vai escolher o período para o qual você vai em Juazeiro. Você vai escolher o campus Juazeiro, por exemplo, em detrimento do campus Jaraguá do Sul, que está com 21 vagas. Você fala, olha, o meu objetivo é a aprovação. Baixa só um pouquinho, Felipe, essa tabela, por gentileza, para a gente fazer uma comparação mais fidedigna de escolha em relação a período barra... Pode baixar mais um pouco até o final, por gentileza. Perfeito. Vamos colocar aqui 46 vagas no campus Juazeiro e a gente tem 29 vagas no campus FAPAM. O seu grande interesse é ser aprovado. O seu grande interesse não é o campus FAPAM em Cáceres, Mato Grosso, ou o campus Juazeiro, Bahia. O seu grande interesse é ser aprovado. Mas aí você entra num certo conflito. Você fala, poxa, tem um campus aqui com mais vagas, mas para períodos inferiores, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? E eu tenho um campus aqui com menos vagas, mas com períodos superiores. E aí, o que eu vou prestar? Esse é o primeiro ponto que a gente faz para o aluno do MEDS na mentoria de segunda-feira. A gente analisa a circunstância de cada aluno em relação à sua preferência, em relação à sua demanda, em relação aos seus limites, né? Em relação... limite, quando eu digo 1 mês de preparação, 2 meses de preparação, é muito diferente do aluno que está se preparando há 8 meses. Então, a gente verifica toda a demanda desse aluno e a gente vai indicar para ele o campus mais adequado para ele, tendo como análise as variáveis como possibilidade de aprovação, número de vagas, períodos disponíveis. Cada aluno ele tem o seu critério para selecionar um campus da Estácio. Pode ser a possibilidade de aprovação, independente do período para o qual ele possa ser alocado, ou a preferência dele é ser alocado num período e ele vai escolher um campus com um período mais avançado disponível. Então, o momento de escolha do campus da Estácio, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Eu já vou emendar o sistema de reclassificação, tá? E de matrícula da Estácio. Por que ele é muito importante? No momento que você escolhe um campus, se você for aprovado naquele campus e se matricular, existem 2 caminhos para você. Poxa, Gustavo, tem um segundo caminho além de eu estudar? Tem. Tem 2 caminhos para você. Quais são os 2 caminhos no momento que você se matricula num determinado campus? Por exemplo, você se matriculou em Iguatu, que tem vagas para o 4º período, ou você se matriculou em Juazeiro, ou você se matriculou em Juazeiro, mas na verdade você queria Jaraguá do Sul. É realmente uma miscelânea de possibilidades. Então você se matriculou em Juazeiro. Quais os 2 caminhos que você tem? Um caminho é você se matricular, pronto, acabou, aqui vou estudar, aqui vou me formar, ou aqui vou fazer o primeiro período e depois eu transfiro, esse é o primeiro caminho. Se vincular àquela instituição. O seu segundo caminho é fazer a matrícula e assinar um termo. Qual termo? Um termo que você se mantém matriculado, mas você se mantém vivo no processo seletivo.
você pode optar durante os períodos de reclassificação por outros campos, tendo consciência das consequências disso. Quais são as consequências disso? O processo da Estácio, você fica sabendo antes da sua matrícula, para o período para o qual você será alocado em caso de aprovação. E no momento que você faz a sua matrícula no campus e deixem aberto a possibilidade de ir para outro campus, no momento que você tem essa oportunidade de ir para outro campus, você pode ir para o mesmo período, para períodos inferiores, e indo para o mesmo período, você pode ser submetido a uma nova análise documental. Porque os campos, eles são diferentes. Lembra no início da live que eu te falei que os campos, eles têm origens diferentes? Alguns surgiram como Estácio, outros foram absorvidos, eram outras faculdades independentes e foram comprados pelo grupo. Logo, tem matriz diferente, matriz ainda em transição e adaptação. Entende? Então, nesse momento que você decide por se matricular num determinado campus, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque você fica realmente mais restrito àquele campus, porque você teve uma isenção de disciplina que te privilegiou ou não, né? Pensando sempre que você se matriculou num campus, você nunca vai conseguir, segundo o edital, ir por um período mais avançado, você consegue ir para um período igual ao seu ou inferior. Então, assim funciona o aluno aprovado. Para o aluno que não foi aprovado na primeira chamada, esse aluno ele vai ficar numa lista de espera. Então, aqui está o corte da lista de aprovado, aqui está a lista de espera. Esse aluno ele vai ficar na lista de espera. E durante as reclassificações, surgiu uma primeira reclassificação. Vão ser divulgadas as vagas disponíveis em cada campus. De onde vêm essas vagas? Se as vagas já são ociosas, como mais vagas? Essas vagas podem vir de desistência dos próprios alunos das Estácios. Podem vir também do não desejo de se matricular de um aluno que foi aprovado no momento que ele vê que ele não foi para um período que ele desejava. Então, surgem vagas em outros campos. E você, nesse momento que está na lista de espera, você pode optar por um desses campos. E você, inclusive, vai saber a nota de corte em cada um desses campos. Né? Nota de corte é essa que você vai se balizar em relação à sua nota para escolher, mas sabendo que tem outra pessoa de outro campus com outra nota que pode ter uma nota superior à sua, inferior à nota de corte, mas superior à sua e ser aprovado, né, nessa reclassificação. Acabou por aí? Não. A gente vai ter até 4 reclassificações. Então, se você que está numa lista de espera, perdão, você que está numa lista de espera, você vai ter 4 oportunidades para você fazer o seu remanejo de um campus para o outro. Perfeito? Não que você esteja matriculado, mas o seu interesse de um campus para o outro. Estou na lista de espera de Juazeiro. Estou descrente que vou ser chamado de Juazeiro, porque você pode permanecer na lista de espera para aquele campus também. Estou descrente que vou ser chamado de Juazeiro. Vou tentar para Jaraguá do Sul. Estou em Jaraguá do Sul, na terceira reclassificação. Estou descrente, não está andando, essa lista não andou. Poxa, chamou 2. Não vou ficar por aqui. Vou tentar Cáceres. Então, você pode mudar de campus durante as reclassificações. Gustavo, só vai até a quarta? Até a quarta vai a possibilidade de você cambiar de campus. A partir da quarta, já na quinta, vai ser feita uma lista de espera e à medida que forem surgindo vagas em campus, essas vagas elas serão disponibilizadas para os alunos na lista de espera, ou seja, os alunos excedentes. Perfeito? Então, assim funciona o processo seletivo da Estácio. Entrega da documentação, perfeito? Entregou a documentação, sua documentação vai ser avaliada em 10 dias. Já pulei para essa parte, porque eu vou chegar na isenção. Então, assim funciona o processo da Estácio. Fez sua inscrição, fez o upload da documentação, tudo pelo site, sua documentação vai ser avaliada em até 10 dias. Avaliou em 10 dias a sua documentação, deu algum indeferimento, você pode reenviar na sua área lá de candidato a documentação retificada. Perfeito? Então, você tem até o final do período de inscrição para regularizar toda a sua documentação. Por isso, quanto antes você mandar, melhor. Por que o quanto antes você mandar melhor? Porque você vai ter vários 10 dias, né, até sua documentação ser analisada, para que você possa retificar uma documentação que não esteja legal. Perfeito? Entregou sua documentação, foi deferida a documentação, você vai receber a resposta, foi deferido. Passando o tempo, não vou ficar falando de datas, o objetivo aqui não é encher linguiça, falar de datas, desempate, não. Isso não funciona para a leitura digital. A leitura digital, ela tem que ser aquilo que o edital permite, aquilo que o edital restringe, a dinâmica do edital. As datas estão no anexo 1, no início do edital. Então, você vai passar pela isenção de disciplinas. Na isenção de disciplinas, você sabe o campus para o qual você vai. No momento da isenção de disciplinas, você já entregou sua documentação, você já fez a prova, você já sabe o período para o qual você
você vai, mas você não sabe a sua classificação ainda. Aí sai o resultado final por período. Aí você sabe, poxa, eu realmente seria alocado no 6º período. Então você vai ver na lista para o 6º período em que colocação você ficou. Fui aprovado, não fui aprovado? A partir desse momento, rola a matrícula, depois da matrícula, as reclassificações. Perfeito? Assim funciona o processo, Estácio. Não tem mistério. Edital grande, edital gigante, mas muito organizado. Organizado principalmente, a faculdade já tem um foco muito claro. Ela quer preencher suas vagas. Por isso, uma imensa rede de possibilidades, principalmente no quesito reclassificação. Tá? E os documentos necessários. Como são os documentos necessários? E esse ponto é muito importante. Você que está na live agora, não sai. Por quê? Seus documentos não estão plenamente prontos. É a sua faculdade que está te enrolando? A sua faculdade que é morosa? A sua faculdade que é uma procrastinadora para te entregar os documentos? Está te enrolando? Está tentando te reter? A Estácio, ela sabe disso. Ela sabe disso porque ela está há anos fazendo processo de transferência, um grupo gigantesco, e há anos ela lida com alunos do exterior e as suas faculdades de origem e a procrastinação documental que a gente conhece. Alguns países mais, algumas faculdades mais, outros países menos, outras faculdades menos, né? Então, o que a Estácio, ela faz? Como que a Estácio organiza essa questão? Até o último dia de inscrição, você precisa entregar todos os documentos. Esses documentos, quais são? O histórico, tirando documentos pessoais, tá? Os que realmente são mais trabalhosos. O seu histórico da sua faculdade de origem, o atestado de matrícula, asterisco nesse documento agora, histórico, atestado de matrícula, asterisco nesse documento agora, atestado de matrícula, que ele volta com uma grande importância para a gente ainda nessa live, programas analíticos e declaração de autorização e reconhecimento. A declaração de autorização e reconhecimento pode estar no seu histórico, no cabeçalho ou na parte de trás do seu histórico, te economizando uma tradução, né, te economizando a solicitação de documento. Então, esses são os 4 documentos necessários. Prazo de validade. Prazo de validade, eles consideram documentos recentes. Antigamente, eles só tinham isso no edital. A gente ficava perdido, tinha que ligar lá. E para falar lá, é mais fácil você falar com o Papa do que você falar lá. Então, a gente ficava suando para ficar sabendo o que eles queriam dizer como documento recente. O que é recente para eles? 3 meses? 6 meses? 1 ano? 2? Não, agora eles colocaram no edital que um documento recente é um documento com prazo inferior a 1 ano. Que prazo é esse? É o prazo que está datado no documento. Então, seu documento, as inscrições até dia 19 de junho, seu documento ele pode ser de 19 de junho de 2022 para cá. Então, esse é o prazo de validade. Você, estudante de medicina do exterior, você precisa apostilar esse documento. No edital fala sobre chancelaria em consulado. Esquece, isso não existe, tá? Mas isso ainda consta. Por quê? Porque existem países que não são signatários de Haia, né? Do apostilamento de Haia, dessa convenção em Haia, que determinou o apostilamento. Poxa, a Rússia é signatária. Então, se a Rússia é signatária, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina, a Espanha, até mesmo a Ucrânia, né? Já tivemos vários alunos da Ucrânia, Estados Unidos, todos esses países são signatários. Você não vai ter lá, talvez, as Ilhas Maurício, né? Como signatária, talvez lá você tenha que ir no consulado brasileiro, mas não é o caso. Então, não dê atenção para o consulado brasileiro, não veja isso como possibilidade. O seu consulado do seu país, se o seu país for signatário do apostilamento, né, dessa convenção de Haia, você não vai utilizar o consulado, você vai utilizar realmente... você vai utilizar o Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores para você apostilar o seu documento. Perfeito? Então, seus documentos são esses 4, eles têm que estar apostilados e eles têm que estar traduzidos por tradutor juramentado brasileiro. Atenção, brasileiro. Não adianta pegar uma tradução com valor 10 vezes menor, certo? Na fronteira, que você não vai conseguir levar à frente quando a instituição for verificar se o seu tradutor ele está na JUSENG, na Junta Comercial do Estado onde ele está, onde ele trabalha, né, onde ele assina por aquele estado, você vai ser reprovado. Então, o documento é esse. E aquele asterisco que eu coloquei? Olha só, a sua faculdade está te enrolando, a sua faculdade está procrastinando a documentação, e a gente sabe que isso acontece muito. A Estácio, ela entende que você pode entregar os documentos depois. Quais documentos? O histórico, os programas analíticos e a declaração de autorização e reconhecimento. Lembra do asterisco que a gente colocou no atestado de matrícula? Agora, o atestado de matrícula é um documento que ele está fora
dos trâmites relacionados ao histórico, ao programa analítico e à declaração de autorização e reconhecimento. O atestado de matrícula, ele tem uma validade diferente, ele tem que ser de 2023/1, então nesse documento tem que constar que você está com matrícula ativa ou trancada na sua instituição de origem. Então você precisa de um documento, de um atestado de matrícula recente. Esse documento, ele é indispensável. Se você, até o último dia de inscrição, que eu acho que é dia 19 de junho, entregar o seu atestado de matrícula, você pode não entregar o histórico, você pode não entregar os programas analíticos, a gente está falando de documentos que são mais complexos, né, de ser retirados, e a declaração de autorização e reconhecimento. Você não precisa entregar esses 3 documentos. Desde que você comprove, através de e-mail, através de uma declaração da sua faculdade, através de mensagens, né, de WhatsApp, que você não entregou os documentos em função da morosidade, da demora da sua faculdade. Comprovando isso, você vai poder entregar esses documentos até 30 dias depois da matrícula, mantendo seus benefícios de convalidação de disciplinas. Então, você mantém todos os benefícios oferecidos pelo processo seletivo, mesmo entregando 30 dias depois da matrícula, desde que você comprove que a culpa não é sua. A sua faculdade é que demorou para te entregar os documentos. Mas você só tem esse benefício se você entregar o atestado de matrícula até dia 19 de junho. O atestado de matrícula e seus documentos pessoais, eles têm que estar até o último dia de inscrição na sua área do candidato. Perfeito, gente? Então você consegue demorar um pouco mais, organizar mais sua documentação, você ganha um tempo. A matrícula vai acontecer no final de julho, início de agosto, você soma mais 30 dias, você vai ter até setembro para entregar a documentação, mantendo seus benefícios de convalidação de disciplina. Ok? Então, a Estácio, ela tem esse benefício, ela conhece a dinâmica documental e ela já agregou isso ao seu edital, permitindo que o aluno entregue o documento até 30 dias depois da sua matrícula. Isso é um grande benefício. Ótimo para a faculdade, que melhora a sua absorção de alunos. Excelente para o aluno que ganha aí julho e agosto, né? Finalzinho de junho, julho e agosto para organizar seus documentos, finalizar seus documentos. A tradução para quem é aluno do MEDS não é preocupação. Em até 7 dias a nossa equipe parceira de tradução te entrega todos os documentos. Para vocês que são alunos do MEDS não é problema. Mas para quem tem uma tradução até um pouco mais demorada, ainda tem esse benefício. Prova de nivelamento. Mudando de assunto. A prova da Estácio, na verdade, são 2 provas. Você pode fazer uma prova ou você pode fazer 2. E todo mundo torce para fazer 2. Por quê? No período de isenção de disciplinas, e nós temos campos com vagas até o 7º período, no período de isenção de disciplinas, você pode ser alocado no 5º, no 6º ou no 7º. Se você for alocado no 5º, no 6º e no 7º, você vai ser submetido a uma prova de nivelamento, que é online, oral, tá? Essa prova, normalmente é uma prova que contém casos clínicos, todos os anos nós preparamos os alunos do MEDS para essa prova, e você pode ser candidato a essa prova, e você vai ficar super feliz, porque você estava no 8º, você foi colocado no 6º, e a Estácio vai verificar o seu conhecimento em propedêutica e semiologia, porque são matérias com base forte no 4º período da Estácio, para ver se você pode não ficar no 4º, se você pode ir para o período correspondente à sua bagagem acadêmica, demonstrando que você tem uma semiologia e uma propedêutica que atendem, tá, o que a Estácio deseja que um aluno, ao final do 4º período, tenha. Ok? Então, essa é a prova de nivelamento. Para todos os alunos, a primeira etapa, né? Na verdade, não a primeira etapa, a prova comum a todos os alunos que estão do primeiro, né? Vão tentar do primeiro ao 7º período, alunos que estão no 8º, alunos que não completaram 75%, estão no 9º. Esses alunos, eles vão fazer uma prova, vocês todos, né, que vão fazer Estácio, vão fazer uma prova com 20 questões, um peso total de 80 pontos e uma redação. Olha só, redação. A redação, ela acontece em alguns processos seletivos. Então, nós temos redação no grupo IDOMED. Nós temos aí 20 questões com 80 pontos e uma redação com 20 pontos. Essas 20 questões objetivas são questões de conteúdo médico, conteúdo relacionado ao primeiro período e 2º período. Conteúdo muito básico. Gustavo, estou no 8º, vou fazer uma prova com conteúdo primeiro e 2º? Vai. E a gente está com o roteiro de estudo atualizado, ó,
há bastante tempo. A Estácio não muda esse edital. Quem está estudando com a gente para Estácio está estudando muito bem. E é tempo de você começar a estudar para Estácio. É tempo, porque conteúdo pequeno, você tem uma boa base, uma prova de redação, a gente tem uma oficina de redação, você pode enviar redações ilimitadas aqui para o MEDS, que a gente corrige e a gente te retorna essa redação com bastante celeridade. Todo o conteúdo, independente do texto que caia, da solicitação, né, de gênero textual que caia, nós temos completo aqui no MEDS, todas as aulas teóricas, um professor disponível para sanar suas dúvidas. Se você quiser adquirir dentro do nosso pacote a possibilidade de ter um professor de redação à sua disposição 7 dias por semana, 24 horas por dia, através da nossa tutoria, fica à sua disposição, só você fazer um pequeno acréscimo, tá, na sua plataforma. Então a gente está muito preparado para te preparar e te aprovar na Estácio, como nós fazemos todos os anos. 70% dos nossos alunos que tentam Estácio habitualmente são aprovados, tá? Nos seus campos de escolha. Vou te ajudar na segunda-feira, se você for nosso aluno, a escolher o melhor campus para você prestar a Estácio de Sá. E isso é muito relevante na sua aprovação, porque a gente vai confrontar variáveis que são muito significativas, como número de vagas, períodos disponíveis número de vagas versus localização geográfica, tá? Então o trabalho do MEDS ele é muito forte em relação ao Estácio de Sá e a gente está disponível para te preparar. O edital ele é muito extenso e eu vou abrir agora para as dúvidas de vocês. Você disse, Gustavo, que a prova só vai cobrar conteúdos do primeiro e segundo período. Isso. É isso mesmo? Não vai cobrar terceiro, quarto, quinto, não para frente? A prova ela vai cobrar conteúdos do primeiro e segundo período, é uma prova bem básica, não que ela seja fácil, mas é uma prova bem básica em relação ao conteúdo cobrado. Tá? Anatomia, biologia celular e molecular, saúde pública, bioquímica, entre outros conteúdos bem iniciais do curso de medicina, independente do campus que você escolha e do período que você está, você vai fazer uma prova básica. E essa prova de nivelamento, se o aluno for convocado aí para fazer essa prova e ele for reprovado, ele está fora do processo seletivo? Excelente pergunta. Não, ele não está fora do processo seletivo. O aluno que foi reprovado no processo seletivo da Estácio, na prova de nivelamento, ele vai ser alocado no quarto período. Então você não perde a sua vaga. Você vai ser alocado no quarto período e vai fazer semiologia no quarto período da Estácio. E a documentação precisa estar traduzida aí no ato da inscrição? Precisa estar traduzida no ato da inscrição. Então toda a documentação que você entregar, que vier da sua faculdade, do exterior, ela precisa estar traduzida. Esse processo seletivo ele é todo online ou tem alguma etapa presencial? Ele é todo online. O único momento presencial é a sua matrícula. Na matrícula você precisa estar lá para fazer ou ter um procurador eleito, né? Lembrando que seus pais são procuradores natos, né? Então, na matrícula você precisa estar lá, mas a primeira parte da prova, né? A prova objetiva e a redação é online. A prova de nivelamento, caso você seja classificado por um período igual ou superior ao quinto, é online e a documentação é feita upload, né? Você vai inserir essa documentação no sistema Estácio, na Econ Rio, que é a banca que faz o processo da Estácio, você vai inserir essa documentação lá, tudo online. Qual que é o range aí de períodos, né? De abril de qual a qual período aí as vagas da Idomed? Perfeito. Esse range de períodos a gente tem do primeiro ao sétimo, vai variar de campus a campus, tá? Isso está disponível também no edital, super simples, tá? Mas a gente tem a Juazeiro, por exemplo, com vagas até o sétimo período. Temos, por exemplo, Presidente Vargas com vagas até o sexto. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades. Então, até o sétimo período é bem interessante, né? Para você que já fez uma caminhada maior, é bem interessante. Então, um aluno que não terminou o primeiro período, ele pode concorrer nesse processo seletivo? O aluno que não terminou o primeiro período, se ele tiver a documentação, se ele tiver o histórico parcial, os programas analíticos, declaração de autorização, reconhecimento e atestado, ele pode participar desse processo seletivo. Até porque, o que acontece? O aluno que não terminou o primeiro período, essa pergunta é muito boa. Gente, pergunta. Pergunta porque o edital é muito grande, a gente precisa fazer uma história, né, do edital, os pontos mais importantes, os restritivos e os de possibilidade, mas as perguntas são importantes porque o edital ele tem muitas nuances, então façam perguntas. O aluno que está no primeiro período, ele pode fazer o processo seletivo. Por quê? Primeiro que ele não é obrigado a entregar o histórico até o final do período de inscrição, ele pode entregar até 30 dias depois da matrícula.
Ok? Então, se ele tiver o atestado de vínculo, e isso ele consegue solicitar a qualquer momento, ele sentou na cadeira da faculdade dele, no primeiro dia de aula, ele já fez a matrícula e está vinculado. Ele já consegue seu atestado de vínculo. Então, ele pode enviar o atestado de vínculo, ele pode enviar a declaração de autorização e reconhecimento, programas analíticos, que são documentos atemporais. Quando eu digo atemporal, óbvio que os programas analíticos eles podem mudar, né, de um semestre para o outro, mas você consegue solicitar a qualquer tempo. É um programa, a Estácio ela tem uma exigência em relação a esse programa que todas as páginas têm que estar carimbadas e assinadas, e isso é um saco, né? Porque é o maior documento que existe. Então, tenha atenção na solicitação desse documento na sua faculdade. E você consegue estar no primeiro período, porque você pode entregar seu histórico parcial ou pode entregar seu histórico até 30 dias depois da sua matrícula. Então, você está no primeiro período? Está cursando o primeiro período ainda? Você pode tentar transferência para o Estácio. E o aluno que tem pendências aí, está devendo algumas matérias, ou Nenhum foi problema. reprovado, ele pode participar? Nenhum problema. O aluno trancado pode participar. O aluno com reprovação ele pode participar. Vamos supor, você está aí, você terminou o segundo período. Você teve 5 matérias no primeiro, 5 matérias no segundo. Total de 10 matérias no primeiro ano de medicina. Vamos pegar uma situação esdrúxula. Você reprovou em 9. Você pode fazer o processo seletivo. O que vai acontecer? No momento de isenção de disciplinas, você vai ser colocado no primeiro período. Ponto. Só isso, né? Você vai ser colocado, mas você pode prestar as disciplinas que você não aprovou, você vai fazer na Estácio. Esse processo seletivo da IDOMED tem um piso aí de período exigido para participar Sem piso ou de um período. teto? Tem teto, 75%, e não tem piso, tá? Ele não tem piso, não tem período mínimo. Uma pergunta polêmica aí sobre a Estácio, tem várias pessoas mandando aqui nos comentários, Já falando, até olha, sei, convalida mal. já estou no 10º período, no É. 7º, tiveram alguns colegas que voltaram para o 3º, para o 2º. Sim, sim. Como que é a convalidação nesse processo seletivo? A convalidação da Estácio, ela já foi uma convalidação mais atrativa. É importante entender que a faculdade particular, no momento que ela ocupa aquela vaga, se ela ocupa aquela vaga no sexto, aquele aluno vai ficar 3 anos lá, né? Se ela ocupa no oitavo, no sétimo, ele vai ficar, na verdade, no sexto, 3 anos e meio, no sétimo, 3 anos. Se ele ocupa no quarto, ele vai ficar 4 anos e meio. E a faculdade, ela recebe mensalidade, né? E quanto mais tempo o aluno ficar na faculdade, mais ele rende. Se ela coloca um aluno ali no sexto, no sétimo período, não estou falando que é o caso da Estácio, tá? É uma faculdade hipotética. Você coloca o aluno ali no sexto, no sétimo período, esse aluno vai ficar menos tempo. Ou seja, um aluno que poderia ter ocupado aquela vaga no segundo, ocupou no sétimo. E ele vai gerar para aquela faculdade menos tempo de mensalidade. Então, isso é algo que a gente pode observar em algumas faculdades. Não que seja o caso da Estácio de Sá, mas a gente pode observar, né, do Grupo Tomed, isso em algumas faculdades. A convalidação da Estácio, nos últimos 2 editais, ela foi um pouco desfavorável para uma maior quantidade de alunos. Mas houve alunos com uma boa convalidação. O que a gente considera uma boa convalidação? Uma perda máxima de 2 períodos. O que a gente observa, principalmente em relação a esse crivo da boa para a má convalidação, é o aproveitamento que o aluno tem em semiologia na faculdade dele. Quando eu digo aproveitamento, tem 2 pontas para esse aproveitamento, né? Na verdade, uma ponta principal, que é a carga horária de semiologia e os programas analíticos de semiologia. Então, você pode comparar os programas analíticos de semiologia e propedêutica da sua faculdade, barra carga horária da sua faculdade, com o programa analítico barra carga horária da Estácio de Sá. Fazendo essa comparação, você consegue já ter uma percepção da sua possibilidade de aproveitamento, porque eles consideram, tá, a semiologia e propedêutica realmente como uma linha de separação do aluno que vai aproveitar mais e vai aproveitar menos, porque essa matéria é pré-requisito para muita matéria da Estácio, praticamente todas. Tanto que essa matéria que é realmente a virada para quem vai fazer a prova de nivelamento ou não. E você não precisa ficar no achismo, na torcida, se você vai ser mais convalidado ou não. Se você for nosso aluno, a gente vai te ajudar nessa comparação. Caso você não seja, queira seguir o seu caminho na sua preparação individual, procure, né, na Estácio de Sá, procure na grade da Estácio de Sá a matéria de semiologia, compare os programas analíticos e compare a carga horária. Se você tiver uma carga horária de semiologia 75%, tá? Que seja pelo menos 75% da carga horária de semiologia da Estácio, você está tranquilo. Porque o programa analítico ele não vai diferir muito.
A semiologia é muito parecida até com a anatomia. Não tem como o programa analítico diferir tanto. É uma matéria onde não se impacta de forma filosófica, antropológica, né? Como matérias mais subjetivas. Semiologia não é uma matéria subjetiva. Semiologia é uma matéria que existe todo um fluxo, né? Existe um programa analítico muito claro do que o aluno tem que estudar em semiologia. Os aparelhos, né? Os sinais, os sintomas. Então, a semiologia é uma matéria muito previsível. Então, você consegue fazer essa análise. Você não tendo 75% de qualquer matéria, essa matéria você não vai aproveitar. Então, é muito importante você fazer essa análise das matérias que você tem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, porque uma determinada matéria, como por exemplo bioquímica, vai travar sua farmacologia, né? Em uma fisiologia, vai travar sua farmacologia. Então, você acaba sendo colocado no período inferior em função de uma matéria mais básica, porque ela trava outras matérias. Então, uma comparação simples de carga horária, você já consegue ter uma percepção se o aproveitamento vai ser bom ou não. Você não precisa ficar na torcida para saber se o aproveitamento vai ser bom ou não. Você tem informação suficiente da sua faculdade e da Estácio para saber se você vai progredir com uma boa convalidação ou não. Temos alunos aqui no MEDS com uma péssima convalidação, tiveram uma péssima convalidação, e a gente, inclusive, a gente orientou em relação a essa possibilidade, como temos alunos com uma excelente convalidação, uma perda máxima de 2 períodos. Então, isso é muito variável, isso não é uma regra. A Estácio, ela não tem claramente o objetivo de voltar, como eu falei inicialmente, a questão financeira para as faculdades particulares, mas ela segue muito à risca a porcentagem de carga horária e os programas analíticos. Os programas analíticos, eles podem ser um pouco mais subjetivos na sua interpretação. Carga horária, não. Então, você não precisa ficar na torcida. Você tem informação suficiente para conseguir prever, né, uma convalidação melhor ou pior. Dá para fazer o processo seletivo da Estácio, quando eu falo processo seletivo, fazer a prova só com a constância? Sim, você consegue fazer só com a constância. Constância, gente, é o atestado de matrícula, o atestado de vínculo é a constância de matrícula, desde que ela seja de 2023. De 1º de janeiro de 2023 para cá. Essa constância está datada? Está mostrando o seu vínculo com a instituição, o período que você está trancado ou o período que você está cursando? Você pode entregar só a constância e o histórico você pode entregar junto com os programas analíticos, junto com a declaração de autorização e reconhecimento, até 30 dias depois da matrícula. Processo seletivo, as inscrições vão até dia 19 de junho, salvo engano a prova dia 26 de junho, então é um processo seletivo limitado ao primeiro semestre, né? A realização dele, a classificação, tudo limitado ao primeiro semestre. Então, o atestado tem que ser do primeiro semestre. Dá para fazer a prova sem a constância? Não. Constância, ela é necessária, tá? Ela é inegociável. Sem a constância, não se inscreva. Você vai ser indeferido, você não vai conseguir solicitar o seu recurso, como os alunos que entregarem a constância e não entregarem o histórico vão conseguir. Sem a constância, não se inscreva, você vai desperdiçar a sua taxa de inscrição. Aluno proveniente de faculdade que não está no WDONS pode participar desse processo seletivo? Pode participar desse processo seletivo. O único grupo que solicita a acreditação pelo World Directory é o grupo Anima. Até então, não existe nenhum outro grupo que solicita a acreditação pelo WDONS. Só o grupo Anima, que está para abrir também. A Estácio, Sá, qualquer outra faculdade pública, qualquer outra faculdade particular, não solicita essa acreditação. Nós temos 2 faculdades no Brasil que solicitam acreditação. As faculdades, as 14 faculdades que pertencem ao grupo Anima, que solicita a acreditação pelo World Directory, né, o WDONS, e nós temos a UNILA, em Foz do Iguaçu, faculdade pública, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que solicita o ANEAIS, que é outro tipo de acreditação exclusiva do Paraguai. Só essas 2 faculdades solicitam uma acreditação de uma instituição externa. Tá bom? O aluno trancado pode participar? Pode participar, tá bem claro no edital. A Karina disse que ela participou desse último processo seletivo e disse que ela só poderia mudar de campus até a segunda reclassificação. É isso mesmo? No edital atual, não. No edital atual, te permite mudar de campus até a 4ª reclassificação. E, por último aqui desse processo seletivo, dá tempo de se preparar para esse processo seletivo em 2 meses, em 4 meses, em 1 ano? Quando eu falo preparar, é preparar a documentação e preparar para a prova. Olha só, a documentação, você tendo o atestado de matrícula,
a gente está falando de uma entrega até setembro, né? Até início de setembro. Então, nós temos aí 3 meses e pouco, né? 3 meses e meio, considerando o prazo de inscrição com uma data limite para você organizar a sua documentação. É um tempo hábil, até mesmo em faculdades que têm uma demora um pouco maior, é um tempo hábil, né? Tirando, como exceção, as faculdades que demoram 8 meses. Tem faculdades na Argentina que demoram, aí realmente para esse processo atual não tem jeito. É tempo hábil para você que ficou sabendo desse edital hoje, ou ontem, ou você que vai ficar sabendo desse edital vendo o vídeo do YouTube nos próximos dias, se preparar? Total. A prova, ela é muito básica, o conteúdo é curto e você já estudou ou está estudando esse conteúdo se você estiver até o segundo período. Então você tem base para estudar esse conteúdo. Mais uma prova de redação. No MEDS a gente tem um roteiro específico de estudo para essa faculdade, específico, tá? Com redação, envio ilimitado de redações, as aulas já estão pré-gravadas, professores todos médicos, para você ver, para você rever, para você baixar para o nosso aplicativo, assistir offline. Então, o MEDS está preparado para te atender em relação a essa prova, independente do prazo que você tenha para se preparar. Então, documentação, 3 meses e meio, você tem um bom tempo para organizar a sua documentação. Até dia 19 de junho, você tem que ter seu atestado de matrícula. Até o início de setembro, você tem que ter histórico, programa analítico e declaração de autorização e reconhecimento. Então, a preparação documental, ela é viável em função da sua faculdade. Você realmente tem que ter atenção em relação à sua faculdade, o tempo que ela vai demorar a te entregar. Tradução é rápido, apostilamento é rápido, tá? Mas essa caminhada relacionada à documentação é algo que você tem que consultar na sua faculdade, o tempo previsto para entrega, principalmente o atestado de matrícula, que tem que ser até o final do período de inscrição. A preparação acadêmica, aqui no MEDS, ela está pronta e já certificada, né, da sua competência. A gente tem aí uma larga aprovação no Estácio. Se vocês percorrerem nosso feed, vocês vão ver que, por exemplo, o primeiro lugar, né, de Alagoinhas foi do MEDS, super concorrida. O primeiro lugar da Estácio de Jaraguá do Sul foi do MEDS, tinha uma vaga no edital passado. E as outras centenas, tá, de aprovações que a gente teve em outras colocações em vários campos diferentes do Estácio. Então, está bem ratificada a nossa preparação em relação ao Estácio, por videoaulas, material teórico, lista de exercícios, simulado, prova anterior, tem tudo na plataforma do MEDS. Você quer um professor de redação à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana? Só um acréscimo na plataforma você tem. Então, tem total e absoluta possibilidade de você se preparar com muita qualidade. Com um mês de preparação, você pode ser aprovado na Estácio com a gente. Tá? Claro, vai depender da sua base, vai depender do seu empenho, da sua disciplina, mas você consegue cumprir esse roteiro de estudo. Se você fizer inscrição no MEDS hoje, amanhã, você consegue cumprir esse roteiro de estudo umas 3 vezes até a data da prova. O aluno que está com a documentação aí de junho, agosto de 22, mas consegue atualizar a constância Tá dentro. para 23, consegue? Ponto, tá dentro. Seu histórico, seu programa analítico, sua declaração de autorização e reconhecimento, ele tem aí um ano de validade, até dia 19 de junho de 2022. Ele é considerado recente, seu documento. Se você conseguiu atestar de matrícula, ok, vai fazer a prova, se prepara com a gente e a gente vai te postar no feed em breve. Você tem noção aí de qual unidade da Idomed aí paga por matéria? Aquela questão de grade Aham, aberta? perfeito. A gente tem noção, a gente tem a nossa consultoria individual, ela traz para o nosso aluno essas informações e algumas informações como, por exemplo, a indicação de campus, inclusive levando em consideração, quando a gente indica um campus para um aluno nosso, levando em consideração grade aberta, levando em consideração possibilidade de aprovação em relação ao número de vagas, período, convalidação, é algo que a gente faz na consultoria individual aqui no MEDS e a gente faz também às segundas-feiras na mentoria ao vivo aqui comigo. Tem vaga para portador de diploma? Tem vaga para portador de diploma, para todos os cursos da área da saúde, incluindo psicologia, incluindo medicina veterinária, que foram incorporados como curso de área de saúde para esse edital, e radiologia, que é muito incomum, o técnico superior em radiologia, aquele técnico superior em radiologia, ele pode fazer o processo seletivo, entre outros. Todos os outros cursos, como enfermagem, odonto, também pode fazer. O aluno que está trancado, ele consegue solicitar a constância de matrícula na faculdade Atualizada? dele? Consegue solicitar a constância. Você está trancado, né?
Você tem que observar isso em relação à sua faculdade. A gente fez essa transição 2022-2023. Você permanece trancado? Você não tinha, talvez, que fazer uma matrícula ou uma renovação do trancamento? É isso que você tem que observar. Se a situação estiver regular na sua faculdade, você está trancado, você pode solicitar o histórico, você pode solicitar os programas analíticos, a declaração de autorização e reconhecimento e, inclusive, a sua constância de matrícula atualizada, falando o aluno em 2023.1 está trancado no terceiro período. Você consegue solicitar tranquilamente sua documentação. A Karen tem o primeiro e segundo ano completo numa faculdade na Argentina particular. Ela conseguiria entrar no quinto período de alguma unidade da Estácio? Olha, existem unidades da Estácio com vagas para o quinto período. Mas como eu disse anteriormente, né, nessa meiuca da live aqui, tem matérias que são pré-requisito. E você não tem as matérias de SUS, né, feitas, por motivos óbvios. Não tem SUS na Argentina, né? São sistemas totalmente diferentes de saúde. Então, algumas matérias podem te travar, mas você pode entrar no terceiro período. Você não consegue. O sonho de todo aluno que transfere é pular do período que ele está para o período subsequente. Mas isso é muito improvável, principalmente de alunos vindos do exterior. Por quê? Porque existem cadeiras que são muito comuns aqui no Brasil, né, que são necessárias, são obrigatórias e travam outras matérias, que acabam te travando e fazendo com que você tenha que fazer complementações. Muito improvável que você consiga entrar no quinto período, praticamente impossível, mas você consegue aí uma convalidação provavelmente para o terceiro período. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.